Bora lá pro nosso terceiro e último episódio deste domingo, aqui na Assembleia. Curtimos umas palestras já. Estamos aqui com o professor Denis Xavier e a vereadora daqui de Floripa, Manu Vieira. Sejam bem-vindos. Nossa, se combinado, tu já foi no boteco do Will, mas agora tu tá no Boteco Podcast. Olha só. Nosso filho. Obrigado, moçada. Obrigado pelo convite. Prazerzaço. Agradecer também, só antes aí, pra ficar registrado também, pro Bruno, né, que liberou o espaço aqui pra gente. Boa. A gente chegou tomando tudo, câmera, mesa apesar de som, de que todo mundo aqui paga por isso. Então... a gente ouviu essa frase do... Quando a gente entrou, a gente disse, posso pegar uma aguinha dele? Claro, você que paga. É muito justo. Nada mais justo. Já liguei o ar, liguei a luz, botei as pernas pra cima, né? Pega o colete dele ali. Vamos usar o colete dele também. Fiscal. Mas aí, gente, vocês vieram aqui hoje falar um pouquinho de liberdade vieram no evento aí, né? Tu veio de fora, Manu tá normalmente aqui. Sou prata da casa. Onde é que tu é, Denis? Desculpa, não te perguntei de onde que tu é. Cara, eu sou de Minas Gerais, sou do Triângulo Mineiro e tô em Brasília agora. Ah, tá em Brasília. Tô em Brasília tem um pouco menos de um ano, trabalhando lá com a Câmara dos Deputados, assessorando como coordenador político a bancada federal do Novo. Então eu tô em contato direto com os deputados, alinhando posicionamento diante de novas propostas. É um trabalho de natureza filosófica, eu diria, cara. Porque vai chegando coisa. Bom, o que um liberal defende aqui? Tem muita coisa que tá num limite ali, num limbo, que não é simples de determinar. Um posicionamento claro. Algumas coisas mesmo os liberais têm dissenso dentro da doutrina, né? Então, mas você tem que ficar sopesando prós, contras, para um posicionamento mais criterioso. E o que o liberal e o libertário têm de diferença fundamental? Assim? Cara, o libertário, assim, numa linguagem bem superficial, ele é mais hardcore, né? É um cara que pretende estabelecer uma comunidade erigida a partir de pactuação livre entre os indivíduos, pactuações contratuais entre os indivíduos, né? Com tanto quanto possível a ausência do Estado, com o Estado ausente da vida do sujeito. Então fala assim, em privatização de coisas que para nós soariam hoje estranhas, né? Da polícia, do exército, da justiça. Então, não é que não existiria a figura dos políticos, mas esses políticos seriam, na verdade, administradores contratados, né? Como você faz, sei lá, mano, num shopping, né? Eu contrato determinadas pessoas para gerirem aquele espaço. Então, você não encontra buraco em estacionamento de shopping. Sim. Porque tem um cara contratado que vai fazer isso ao menor custo, na melhor qualidade, com muito cuidado no uso desse dinheiro. Então, é basicamente isso. O liberal já talvez, ele tem uma pegada um tanto mais pragmática, no sentido de que ele entende algum grau de intervenção estatal em algumas pontas, mas, pelo amor de Deus, a gente nunca vai falar em Estado eficiente. Falar isso em Estado eficiente para um liberal, para um libertário, é a morte, porque tudo que o Estado não pode ser é eficiente. Estado eficiente é menos Estado. Tá? Mas o liberal ainda entende, em diversas medidas, que é necessário existir. Não que seja necessário existir, mas admite-se, pelo menos numa certa instância, a presença desse Estado. Especialmente para a defesa para a legítima defesa do indivíduo, né? Nesse sentido, a gente não pode deixar que os indivíduos sejam atropelados. Então, quando tu tem um projeto de lei, tu sempre tem que ver... E serve o princípio de acesso de público, isonomia, porque uma coisa que o liberal, e aí eu como agente política liberal faço, é que geralmente vem muito projeto pra gente que privilegia, né, que dá atenção prioritária a um grupo específico. E para nós que tratamos como a menor minoria o indivíduo, a gente sabe quem é que vai pagar a conta. Sim. Então a gente tem que fazer esse discurso justamente em cima do que eles chamam de justiça social. Justiça social é a gente permitir que todos aqui paguem a conta de forma justa, né? Isso, exato. Na verdade, as pessoas pensam no Estado como um elemento que deve atuar ativamente na promoção de justiça social, ativamente na busca por um equilíbrio entre as partes, etc. O papel do Estado não deve ser isso. Na verdade, o Estado ele é uma resposta a um princípio fundamental, que é uma regra de ouro que existe desde o mundo antigo, que é o princípio
de autodefesa do indivíduo, que é o princípio da não agressão. Significa o quê? Eu tô na minha, fazendo as minhas coisas, não se meta. O que eu estou fazendo não está te prejudicando, não está interferindo na sua possibilidade de escolha e de autodeterminação. Portanto, se eu quero me matar, se eu quero me cortar, se eu quero vender meu braço, se eu quero... Isso é um problema meu, não é um problema seu. E o Estado, então, ele deve ser pensado para intervir negativamente, no sentido de falar assim, você não pode intervir na vida do outro, tentando impor a ele aquilo que ele deve ou não fazer. Então, o Estado deveria ser, no pensamento liberal, uma instância de proteção dos direitos que nós consideramos direitos naturais, daqueles direitos que vêm da fábrica, com todos nós. Direito à vida, à liberdade, né, autointeresse, autopropriedade, vida, liberdade e propriedade privada. Isso significa o quê? Em primeiro lugar, propriedade do meu corpo. O Estado, por exemplo, os caras falam em vacina obrigatória. Essa da paciência. Quer tomar sua vacina, quer ficar em casa, quer colocar 15 máscaras, esse é um problema seu. Você não vai me obrigar a inocular em mim uma substância. Eu inoculo, tá? Eu não sou contra a vacina, não sou negacionista disso. Eu sou pró-vacina, tem que vacinar. Mas eu falo do ponto de vista da eu não posso ficar selecionando as liberdades que eu vou defender. Ou eu defendo liberdade por inteiro. E até porque aí entra uma coisa que, querendo ou não, entra meio que um pouco da seleção natural, né? Adoro isso. Você tá chamando isso de darwinismo social. As mulas morrem. Adorei isso. Adorei. A gente já teve essa discussão. Isso é radical, isso é radical, eu gosto. Mas é que é uma coisa, né, que... Não é politicamente correto, mas a gente está se danando para politicamente correto. E dentro das liberdades individuais de cada um faz as suas escolhas e toma, não toma. Exato. Isso aí, bola pra frente. Boa. Eu não sei se existe uma divisão, né? Tipo, a partir do momento que a gente talvez esteja colocando outra pessoa em risco, se... Isso é da vida em sociedade, né? É que faltam evidências. Nesse sentido, a gente tem que ir para as evidências também, né? Para nos apoiar na fala. Hoje a gente sabe que ali numa discussão de passaporte sanitário, que trouxe muito essa questão da vacina obrigatória, a gente veio com as evidências. A vacina, ela demonstra que não impede, diminui muito pouco a transmissibilidade, né? Então, as pessoas continuam se infectando e a gente não consegue ter a afirmação de dar segurança para as pessoas. Isso é uma informação enganosa, né? E, nesse sentido, a gente foi combativo. Agora, eu sou da área de saúde, né? Sempre sou profissional de saúde, acredito em estratégias de saúde pública. Temos uma estratégia de saúde pública para diminuir o avanço dos óbitos e da gravidade da doença, da evolução da doença. A vacina foi uma boa estratégia. Quando a gente consegue alcançar grandes populações imunizadas, a gente tem um controle da questão da saúde pública, que é onde aperta o gargalo. E aí depende sim de uma contingência de Estado. Estamos preparados para isso? Então tem que ser estratégias, a gente tem que agir como gestor nessa hora. E não policiar comportamento. Que foi o que a gente politizou um comportamento ao invés de dar estratégia de saúde pública. Então, aí que a gente tem que entrar com as evidências e com o exercício da gestão, né? Eu não sou contra o passaporte em si, desde que ele venha associado à ideia de contraprova por teste. Quero dizer com isso. Então, vamos lá. É que Floripa inovou aqui, sabe, Denis? A gente tirou a contraprova. Não, mas isso foi uma estratégia nacional para ferrar com tudo mesmo. Os caras, desde o começo, tinham testes apodrecendo dentro dos galpões do Ministério da Saúde, porque os caras não quiseram testar. Fizeram a menor questão. Mas veja, então, isso aí sim, aceitar esse tipo de ameaça do tipo, eu tenho um indivíduo que não quer se vacinar. E eu tenho um indivíduo que não aceita ser testado. Cadeia nesse cara. Esse cara tem que ficar preso dentro de casa. Porque aí eu estou falando daquele uso de liberdade que efetivamente coloca o outro sob uma ameaça evidente, clara e objetiva. Agora, eu não quero tomar vacina, mas eu vou apresentar contraprova. E você está... Veja, ninguém anda com um documento para provar que é inocente, certo? Ninguém aqui. Você não está com dentro da sua bolsa uma contraprova da sua inocência, que nunca matou ninguém nem nada. Será? Se você... talvez a Manu sim. Puxa minha ficha. Talvez a Manu sim. Mas se você me acusa de ter cometido um crime, você tem o ônus da prova. Então você tem que me testar
E você tem que me testar e comprovar a minha condição de doente. Se você não me oferece essa possibilidade como alternativa, o que você está fazendo é típico de qualquer regime totalitário da pior espécie. Eu acho até que a gente vai para um exemplo bem radical, que é o passaporte sanitário, onde ainda existe bastante... suscita muitas dúvidas, né? Mas tem um exemplo muito claro, é a educação domiciliar. Que é algo que o Estado poderia proteger métodos de educação, e a gente está aqui caçando pais porque ousam educar seus filhos, né? Então, é uma prova Num ano que ficaram vários colégios fechados por muito tempo. Né? Nossa, não, você dizer que o MEC chancela educação de qualidade... desculpa, demais, né? É de ferrar o fiofó do palhaço. Cara, isso é uma coisa que me vem tu como filósofo, né? Que... eu sou um mero professor de filosofia. Não dá pra comparar a mesma coisa? Não dá pra chamar de filósofo. Não. Mas tu vindo dessa área da filosofia, assim, tipo, a gente vê hoje nas universidades, na maioria, pelo menos nas federais, a pessoal de filosofia é muito voltado para um lado... não de esquerda, porque a esquerda no Brasil ela é meio problemática, mas é tipo uma ideologia mais coletivista. Sim. E como é que tu acabou tipo saindo desse meio e indo para outro lado completamente tipo oposto, né? A surpresa foi eu ter saído vivo, né? Assim, saudável. Não, mas brincadeiras à parte, realmente eu sou persona não grata, eu sou uma excrescência da Matrix. Lembra da Matrix? Assim, fala, tem um negócio ali que não funciona no sistema. Mas só que quando os caras viram, eu já estava dentro e já estava defendendo essas ideias. Mas é um sistema que se retroalimenta. O Thomas Sowell fala que o único lugar no mundo onde você pode defender ideias que não funcionam sem nenhum tipo de ameaça aos seus ganhos é na universidade. Então você vai lá, defende aquele bando de merda, aquelas coisas completamente absurdas, e primeiro dia útil do mês o seu salário está posto na sua conta, você tem bolsas de pesquisa. E o que você faz? Você retroalimenta a máquina com novos concursos. Você quer entrar aqui na universidade? Bom, vem cá, vamos acompanhando aqui, eu já te coloco na iniciação científica. Sabe o aluninho que carrega a mala do professor? A vaga vai ser dele. Então você já vai preparando para a máquina, para o sistema não se abrir. De vez em quando acontece um erro, que foi, por exemplo, o meu ingresso. Mas aí no começo eu paguei caro, processos administrativos, processos disciplinares, apanhei muito. Agora, depois, já que você faz o calo, aí eles meio que me deixaram e... não dói tanto mais. Tô tocando. Não, e também porque a gente cria uma rede de defesa. É verdade. Né? Porque eu já tenho gente hoje que se eu faço uma postagem, eu já nem brigo nos comentários. Quem briga é a galera. Deixa se matar lá. Os caras vêm. Tô doida pra chegar nesse ponto, né? Do blogueiro aqui, mas... Eu falo, moçada, ajuda aí que eu tenho que viajar aqui. Bate nele. Eu compactuo desse sentimento. Eu vim da universidade também, né? Sou mestre em nutrição. E quando eu tava fazendo mestrado, decidi retornar depois de 10 anos pra universidade, porque eu sempre tive em mim o desejo, né, a veia acadêmica, e aí voltei para a universidade, já tinha feito um MBA, e quando eu estava lá, até na hora que eu voltei, ainda fiz um concurso de professora substituta, dei aula 1 ano e meio, e foi bem engraçada a experiência também, mas isso aí a gente pode compartilhar outras histórias como essa, mas na hora que eu fui fazer mestrado, eram 21 alunas, né, e eu era a única que trabalhava. Chamou bastante atenção, eu tentei ao máximo não faltar nenhuma aula, porque é uma dedicação bem intensa, né? São 20 horas aula por semana ainda, então eu trabalhava mais 40, 50 horas no hospital, então a minha vida ficou uma bagunça. A gente vê como realmente o aluno da universidade pública, ele tem todos os incentivos para seguir aquela carreira sem nunca pisar no mercado de trabalho. Exato. E é continuar repassando exatamente esse pensamento. Você não precisa se render ao mercado, você não precisa se alinhar com o mercado, você só precisa repetir o mesmo dogma que nós estamos te passando aqui. Exatamente. Então, você é treinado para ser uma máquina de repetir. Sim. Perfeito. E encher no bolso ali, porque não é barato, né? Não, são bem gordinhos os salários iniciais já dos professores, fora os inúmeros benefícios que acumulam, né? Como licença-prêmio, licença-capacitação. Eu mesma fui... Nossa, até é horrível falar, mas tem uma professora que estava anos em atestado psiquiátrico, sabe? E estava lá. E eu, como professora substituta, preenchendo aquela vaga, ia ser outra professora depois, e é isso. E o que é pior... Mas nem nesse grau de incompetência você consegue formar um certo grupo. Assim, nem para o pior os caras conseguem formar um certo grupo. Veja que a universidade pública hoje, em geral, ela tem uma taxa de absenteísmo, uma taxa de evasão, que é uma coisa brutal.
Então, com muita frequência, você pega um professor com salário líquido de 15 mil reais, de 16 mil reais, que está dando aula numa disciplina para 2, 3 alunos, quando tem. Alguns coordenadores de curso começam a escamotear as turmas, falando, não, vamos dividir a turma ingressante em 3 para justificar o trabalho daquele professor. Então, a questão é retroalimentar a máquina contratando mais professores. O Reúne fez isso muito bem. As pessoas comemoraram o projeto, a ampliação da universidade. Nunca foi projeto de ampliação da universidade. É ampliação de uma massa de gente votante num certo tipo de governo. Que foi isso que aconteceu. Eu, como estava contando ali na palestra, eu cheguei às raias da loucura de me candidatar à reitoria da universidade, da minha alma mater. É surreal a reação que as pessoas têm ao mínimo pronunciamento de certos termos como produtividade, como excelência, qualidade, autossuficiência. Isso não faz parte da realidade dessa galera, né? É um mundo inseparável, assim. Até reprovação de alunos. Se tu fala em reprovar alunos dentro da rede pública, e aí desde o municipal, estadual até o federal, é sofrível. Assim, eles tentam de tudo, até por frequência. Dá pra não reprovar. Exatamente. Então você vai cevando um pessoal com uma mentalidade... E tu vai criando uma manada ali, né? E é uma gente que foi criada para pensar que o mundo deve a elas muita coisa. Então, assim, não, eu quero tocar minha vida, deixa eu fazer as minhas coisas. Não, mas se você é dessa condição social, se você tem essa cor da pele, se você tem essa sexualidade, então você necessariamente... Aí o cara fala, não, mas eu não quero. Como assim? Então você é preto de alma branca? Então você é mulher submissa? Então você é trans, mas não é trans? Você entende? É o espírito do coletivismo. O indivíduo não conta. Conta um grupículo que é conduzido pelo chefe, pelo pastor, que ganha prestígio com isso. Então não se trata de resolver problema. Trata-se de manutenção de um problema que dá prestígio político, dá voto. Então, não é quer dizer, racismo não existe. Racismo existe, está aí, algo a ser enfrentado. Mas não é todo mundo que é obrigado a fazer parte do... para justificar um discurso. E para justificar até um movimento mesmo, né? Claro, isso dá dinheiro, dá prestígio político, né? Dá voto. Então você fala assim, não, mas isso daí não foi um crime de racismo. Isso foi um crime comum. O cara entrou na garagem, não sei o que, foi lá... Não, foi racismo. Você tem que colocar que é. Porque isso evoca uma sensação da sociedade que nós devemos a essas pessoas, porque nós somos nós contra eles. É isso, vive do antagonismo. Né? E dizem muito daquele, como é que é? Histórico, não sei o que lá, histórico que falam. Que dívida histórica. Dívida histórica. Vamos pagar a dívida histórica. Olha, passou a ser uma obrigação, né? Pois é. E não à toa a gente tem um problema de produtividade grave no Brasil, né? Porque aí a gente tem todas as desculpas para não ser mais produtivo. Claro. E aí a realidade nos esmaga, né? Sim. Mas e isso a gente percebe em cada projeto de lei que chega lá tentando fazer o pagamento dessa dívida histórica e a gente pensa, mas da onde tem dinheiro? De quem que você vai tirar? Mas é um exercício interessante, né? Quando a pessoa vem, não, a gente tem que criar as cotas pro LGBT. Aí eu falo, tu quer criar as cotas pro público LGBTQI+, eu não sei como é que tá a sigla atualizada agora. Não sei onde parou. Mas deve ter umas 40 consoantes. Eu acho que até um teste pra você entrar no grupo tem que saber. Sim. Mas, e o que significa ainda? Pois é, e aí tem o projeto para criar cotas. Mas aí as cotas nos contratos públicos. A gente tem agora contrato público praticamente é só de obra. Não quero mais não, tô satisfeito. Tô bem satisfeito. Contrato público aqui é só de obra. O pessoal LGBT tem um perfil de pedreiro? Tem qual o perfil? Onde é que a gente coloca e emprega as pessoas? Porque você tá me dizendo que tem que criar cota, porque tem uma dívida histórica ali, deles sofrerem bullying na escola, terem constrangimento pela situação em que eles optaram, né? Ou enfim, estão naquela condição. Então, pela condição deles, eles estão constrangidos e sofrem mais que evasão escolar. É essa a justificativa. Então, como é que a gente corrige isso? A gente coloca eles como pedreiro? Porque eu não sei se é essa a solução que você quer dar. Aí a pessoa fica, pois é, vamos conversar melhor e
esse tipo de projeto tem que morrer. E tem que morrer na iniciativa. Porque a gente não pode continuar sinalizando as pessoas por esse tipo de condição, uma vez que a gente tá alimentando o racismo e a separação muito. com isso, sabe? A gente tá colocando um selo na pessoa. Eu acho também, Nossa, eu já entrei várias vezes nessa discussão, né? Eu fiz administração na UFSC ali, então é um tema bem comum, assim. Mas a questão das cotas raciais, né? Tipo, cara, várias vezes eu já falei, não tem justificativa nenhuma que possam trazer que justifique isso. Né? Se tu fala assim, não, pessoal que veio de escola pública... Mas aqui no Brasil a gente conseguiu fazer pior. Porque no Brasil, além de indígenas e deficientes e negros, inventaram uma categoria que é um tal de pardo. Aí eu quero que você me diga, numa banca de avaliação de autodeclaração, porque você teve que criar, por uma orientação do STF, você teve que criar bancas de avaliação de autodeclaração. Porque o que estava acontecendo, a menininha de classe média alta, branquinha, olho claro, falando assim, eu sou parda. Uhum. Aí você fala, cara, você não é parda. Eu falo assim, é assim que eu me sinto. Eu falo, ok. Então, quando a gente fazia, eu já participei desses processos, você tinha uma avaliação objetiva. Num processo que nós instauramos na universidade, avisando no edital que ia ter essa comissão, você imagina que é uma comissão de natureza nazista. Porque para leis escrotas, procedimentos escrotos. Avisando em edital que teria, nós tivemos 75% de reprovação nas autodeclarações. 75%. Agora, imagina quando não tinha, mano. Imagino. Eu não imagino, eu sei. Então, eu sei. O que é? Aí você tem que colocar uma banca pra falar assim, deixa eu ver o quão negro você é. Isso é foda. Preto, caralho, né? Que é o termo do IBGE. Nossa. O quão preto você é. Aí quem realmente é... Tá de brincadeira, o que é paleta de cores. Cara, é absurdo. Agora, você pega o movimento negro, amparado por certos políticos que vivem disso, desse ranço. Os caras estão lá com 10 anos de lei de cota, já querendo renovar a lei de cota. Me pergunta um dia que o movimento negro foi combater por educação de base. Fala assim, nós não queremos ficar vivendo de esmola de cota que só piora a sensação do racismo. Eu quero escola lá na base para o moleque ser catapultado, caso ele deseje. Nunca apareceu. E nunca teve a reavaliação, porque o negócio da política pública é que cota é um instrumento. Instrumento infeliz. Era pra ser provisório, né? Instrumento infeliz, enfim, e a gente tá enfrentando isso na política também, cota pra negros, cota para as minorias. Eu não sei mais pra que a gente tem cota agora que vai... Só não tem pra visigodos. Eu nunca ouvi falar das cotas para os visigodos. Estranho, hein? Vou querer mandar essa sugestão. Mas não dá ideia. Mas a gente... Só que assim, todo instrumento de política pública que altera tem que ser reavaliado. E tá lá que tem que ser reavaliado. Eu não vi estudos sérios ainda me falando. E na minha experiência de professora, o que aconteceu? Tínhamos alunos de cotas que tinham que ter acompanhamento junto com o professor de português para melhorar redação, melhorar escrita, que não evoluíam numa conta de matemática de regra de 3. Então a gente sentia lá, e aí tem todo um investimento de reforço para esses alunos. Eu não estou dizendo que não teve resultados satisfatórios para alguns desses alunos, mas isso é mérito dele. Sabe? Agora, a gente tem que ter a ideia de quanto a gente investiu. De base, ele sobe. Então. É esse aluno. Porque o quanto a gente investiu nesse aluno aqui, tá valendo? Será que esse dinheiro não estava melhor na educação básica? Exatamente. Essa pergunta é só retórica, porque a gente já sabe a resposta. Sim. Né? Mas a gente precisa convencer os outros e precisa convencer com evidência. Não tem interesse, né? Infelizmente, não tem interesse. Mas essa é uma demanda do povo. Essa é uma demanda da população. Político responde à demanda da população. Político populista demanda. Então, se a população acha bonito empurrar a sujeira para debaixo do tapete e não dispensar a sujeira, é isso que os caras vão oferecer. Cara, isso dá muito voto, velho. Você imagina um sujeito que bate no peito e fala assim, eu estou lutando pelas cotas, não sei o quê. Para quem tá olhando do lado de fora, avaliando pelas emoções, aquilo que Bastiat vai dizer o que se vê e o que não se vê. O que se vê é lindo. Olha, o homem tá lutando pelas minorias. O que não se vê, os resultados deletérios que derivam daí. E fora o quanto de grana entrou no bolso desse cara. É o que eu digo sempre, cara. Um dos piores sistemas educacionais do mundo não se constrói sem um plano claro de destruição. Quer dizer, nós somos um dos piores sistemas educacionais do mundo. Isso não acontece assim sem querer. Você tem que ter muito empenho para construir uma trabalho profissional. É profissional. E quanto ao método de ensino, o jeito que funciona hoje, o ensino fundamental, médio,
que tu acha? Aliás, o que tu acha não? Como tu acha que deveria ser? Sabe o que nós precisávamos? De verdade, eu tô lá dentro da Câmara discutindo isso agora. A maior parte esmagadora dos professores que lidam com a educação básica não são sequer devidamente alfabetizados. Isso é verdade. Você capacitação entende? De professor, muitos não chegam. Tem algumas pesquisas que indicam que 16% dos professores que estão pegando o moleque lá na base tem um grau suficiente. Não é para falar assim que são gênios dando aula. Graus suficientes de domínio da língua, domínio das ciências, domínio básico das ciências e tudo. Ou seja, vamos dar uma gorja aí, vamos dizer que metade desses professores compõe uma tragédia absoluta comandando salas de aula. E então, não só sala de aula, que uma vez que ele está dentro do sistema público, ele caminha por várias funções, dependendo do grupo político que ele está. Exato. Sim. Então ele vai para a administração, ele vai para a gestão dessa escola, ele vai para a Secretaria de Educação. Essa galera está vinculada a sindicatos que não permitem. Você fala em provas de avaliação, eles arrepiam, porque eles acham que não. Como assim prova de avaliação? Olha o trabalho, a excelência. Gente, para vocês terem uma ideia, nós temos 126 unidades educacionais em Florianópolis. Tem o SAEB, que é um exame que é nacional para fazer a avaliação de notas dessa escola. Então, eles avaliam português, matemática, um provão, né, que eles aplicam para ter parâmetro. Quantas escolas de Florianópolis fizeram esse exame? 16. Os liberais ensinam uma coisa que é fundamental. Que absurdo, né? Muitos se recusam a serem avaliados externamente. E eles fazem de tudo para boicotar. A competição vai nos salvar. A seleção natural. Não vamos chegar na seleção natural. Mas a competição. Sabe que alguns modelos que funcionam, como o modelo holandês, extraordinário. Eles trabalham por voucher. E é um voucher. Então eu dou dinheiro na mão da Manu. E ela vai escolher a escola na qual ela vai estudar. Eu vi algo sobre isso esses dias. Maravilhoso. Nunca tinha ouvido falar. E em São José tá tendo projeto de voucher aprovado agora. Né? Então sim, em São José, porque lá tem uma fila de 1.200 crianças, inclusive é a nossa defesa. Lá em São José eles têm uma universidade municipal. Nossa. Não faz o menor sentido, né? E aí eles gastam esse dinheiro todo com o ensino superior, e enquanto isso eles têm mais alunos na fila de espera do que alunos dentro do ensino superior, sabe? Para entrar na creche, entrar no ensino básico. Sim. Então tá tudo errado. E aí eles estavam com esse projeto de extinguir, de acabar com a universidade municipal e dar o voucher para as crianças. Então isso está acontecendo ali do lado. Em Floripa a gente não tem fila. Somos uma das 3 cidades do Brasil hoje que não tem fila para as crianças entrarem. Em compensação, temos uma infinidade de muros erguidos, né, que a gente poderia estar repensando, porque todo ano uma parte muito grande do orçamento, quando não é para folha de pagamento, que a gente aumenta o número de servidores, que não se enganem, não é por 30 anos, é por 60 anos que a gente os paga aqui dentro, né? A gente tem ainda a quantidade de muros a serem renovados, de manutenção, porque o vereador adora fiscalizar o muro caindo, né? E a gente se orgulha. O prefeito anunciou agora mais 30 unidades. E é uma lástima, eu não tenho crianças na fila de espera, mas eu vou ter um orçamento engessado de educação para fazer manutenção desses muros e desses servidores por muito tempo, independente da qualidade de educação que a gente está falando aqui. E de quantas pessoas vão estar nessa sala de aula também. Isso, porque o bônus demográfico... Eu te interrompi aquela hora. Não interrompeu não, imagina. Eu estava falando do voucher pelo seguinte... Esse sistema holandês ele é extraordinário porque ele não só é eficiente, mas ele promoveu em diversas pesquisas os alunos mais felizes do mundo. São considerados os alunos mais felizes do mundo. Acho que felicidade é uma coisa razoavelmente importante para nós, né? Não é ruim ser feliz. Aí você entrar no mérito filosófico do negócio, aí vai longe. Entrar bem, estar bem na escola. Com certeza ela é uma partida para tu te desenvolver em outras áreas. Né? Mas assim, resumindo, os caras fizeram um currículo pedagógico básico. O que o Estado pede de você? Que você domine bem a língua, domine bem conceitos de matemática, domine bem conceitos de ciência. O resto você vai fazer na sua escola o que você bem entender. Então você vai ser uma escola de gente que vai aprender andando no meio do mato, você vai ser uma escola de tecnologia, você vai ser uma escola de capoeirista, você vai ser uma escola de aeronautas. O Estado está se lixando para isso. Só tem que ter o básico ali. O básico é aquela linha fundamental para eu te reconhecer como um não bárbaro, tá? Você passou por um mínimo de processo civilizatório. Beleza. Bárbaro. E o cara tem o dinheiro na mão. A família tem o dinheiro na mão. Tá colocando na escola.
Se você não me entrega um mínimo de qualidade, escolas públicas e privadas, o dinheiro não vai para o cofre da escola pública. O dinheiro do aluno da escola pública está na família do cara da escola pública. E ele tira o dinheiro de lá se ele quiser. Começaram a fechar escolas públicas e privadas por incompetência. Fechando escola pública? Fechando escola pública. O professor não dá aula, o cara não quer nem saber. O processo pedagógico é uma merda, fecha, como qualquer outra empresa. Cara, isso é lindo. Tenta isso aqui. Vê se o sindicato, sei lá do que, dos professores, que são esses, na sua maioria, quase analfabetos funcionais, vê se os caras aceitam. Sim, então, é uma pressão. Eu passei quando eu tava na universidade. Moleque, né? 18 anos, o professor fala, você acha que é verdade. Aí eu tinha acabado de entrar, daí um professor lá falou que não, mas vocês não tem que trabalhar agora. A universidade, vocês têm que viver a universidade, não sei o quê. Daí eu cheguei em casa e fui falar pra minha mãe essa ideia. Nossa, tomei um esporro, velho. Eu não tenho que trabalhar o quê e tal. E daí, desde então, eu trabalhei. Daí, no final da faculdade, aí veio um cara, tipo, eu me matriculei numa matéria de manhã e o cara marcou um negócio à tarde lá da matéria. E daí eu falei assim, cara, eu trabalho, eu não tenho como ir à tarde. Eu me matriculei de manhã pra vir na aula de manhã. Que é o único horário disponível que eu tenho pra fazer aula. E daí o cara quebrou o pau e tal e não me deu a nota da disciplina, me botou lá em recuperação, aquelas paradas lá porque eu não quis ir à tarde no negócio. Então, tipo, os caras criam desde da base uma... Não, você não deve trabalhar, você tem que viver aqui dentro da universidade e me ouvir falar. Aconteceu comigo no mestrado. Né, eu tinha planejado toda a minha vida para estar todas as aulas, mas tinha um dia que era o planejamento estratégico da empresa, eu como coordenadora tinha que estar participando, era uma imersão de um dia, aí cheguei na professora, ia ser um seminário, assim, nada tão relevante, né, e eu, professora, olha, esse único dia eu vou ter que faltar, e ela quebrou o pau comigo, aí eu gentilmente a lembrei, numa conversa muito educada, de que o meu imposto... Não, que os impostos do meu trabalho pagavam o salário dela. Nossa Senhora. Então... E foi expulsa do programa. Então, e é foda que essa galera não entende isso, né? Tipo, ou eles fingem que não entendem, na verdade, acho que é mais por esse lado de fingir que não... Eles fingem que o dinheiro é infinito. Mas eles entendem perfeitamente. Sabe? Isso que é foda. Entendem perfeitamente. Por isso que é tão importante para eles manter um sistema que afaste o indivíduo da informação diversa. Então, eu promovi outro dia em Uberlândia, enquanto eu estava atuando lá como docente, eu ainda sou, mas estou cedido para a Câmara, né? Um evento liberal, um evento científico, para analisar textos. O que diz o Hayek, o que diz Rand, o que diz Friedman, o que diz tantos outros autores. Como qualquer outro evento de ciência. Quando terminou, no dia seguinte chega para mim um e-mail administrativo dizendo que houve uma tentativa de um colega das ciências sociais em impedir a realização do evento. Que um evento como esse não poderia acontecer dentro da universidade pública, não sei o que, porque questionava a própria existência da universidade pública. Então ela não poderia admitir e tudo. A reitoria respondeu adequadamente, colocando o cara no seu devido lugar. Mas é isso, eles acham que assim... Se você tem uma ideia que contraria o status quo, a ordem estabelecida aqui dentro, não pode nem então ser debatida. Ela não pode ser nem debatida. Gente, nós tivemos evento aqui na UFSC, né? E a realização foi do deputado Bruno Souza de fazer Semana do Comunismo. Justamente para lembrar a matança, o assassinato, a barbárie que é o coletivismo praticado, né? E para que as pessoas não esqueçam disso. Sim. E o evento foi impedido na universidade, assim, no dia, né? Entrou com mandato de segurança, foi uma loucura. Judicialmente conseguiram ganhar o direito de falar numa universidade pública, que é o espaço de todos, né? Lembrar o que um regime totalitário pode ter de efeito na humanidade, né? Eles só simplesmente não queriam permitir uma aula de história. Sim. É aquilo que o Thomas Sowell fala de criar uma outra realidade. Né? Então ele vai dizer, os intelectuais ungidos, eles dependem da criação de uma outra realidade. A realidade enquanto a realidade enquanto tal, A é igual a A, essa realidade eles não admitem. Para eles, A tem que ser igual a B, C, D. Por isso que é tão importante silenciar. Né? Então, para nós que somos liberais, eu não tenho nenhum problema os caras ensinarem Marx, ensinarem Gramsci, Deleuze, Foucault, à vontade. Só que eu preciso ter o espaço para falar de Hayek, Rand, etc. Esse é o ponto. E esse espaço hoje tu, tipo, conquistou lá na universidade onde tu... Cara, o que tá acontecendo... Tu não tá mais dando aula agora, né? Eu não tô dando aula agora, mas dentro da universidade, em geral, começam movimentos incipientes
de questionamento da estrutura. Mas como lá, por decisão de um regime militar burro, não poderia ser ditatorial, poderia ser diferente. O que os caras fizeram, né? Que foi a teoria da panela de pressão do general Golbery. É você pegar assim, bom, tem que pegar essa esquerdalha e colocar em algum lugar. Qual que é o curral onde a gente vai meter essa gente? Na universidade. Então a desgraceira coletivista foi toda para a universidade. E eles dominaram. Então hoje, para você entrar e dissolver aquele sistema rançoso que tem lá dentro, vai faltar água e sabão. É um trabalho de muito tempo. A sociedade já entendeu isso e começa a questionar a própria razão de ser dessas universidades. Mas o que vocês estão fazendo? O que estão fazendo hoje? A gente está agora com a perspectiva de abrir, né, de retomar as aulas desde o início da pandemia absurdo, fechadas em abril de 2022. Olha que delícia. Você fecha uma universidade por 2 anos, continua recebendo normalmente, não tem nenhum tipo de preocupação de retorno. Lá na Câmara, os caras... Mas é óbvio que não vão querer voltar, né? Chegou uma proposta de priorizar os professores para tomar vacina. Falei, não façam isso. Vocês vão cometer um erro. Aqui aconteceu. Aí os caras, não, a pressão... Aí o Novo votou contra, mas a galera passou. Falei, por que não vai adiantar? Porque eles vão tomar vacina e não vão voltar. Eles vão alegar outras coisas. Mas não dá outra, velho. O cara tá tudo vacinado. 15 doses de vacina. O cara já tá entupido de Pfizer. Não, mas eu não posso voltar porque vai que chove, aí eu gripo com outra coisa. Não vai voltar, não. E as crianças estão na escola, né? Né? Na verdade, quando retomaram as aulas, foi uma pressão bem grande aqui que a gente fez. Em Santa Catarina, né? Conseguimos aí em novembro de 2020, conseguimos voltar já para as escolas privadas. E nesse sentido começamos a cobrar as públicas. Eu tinha recém-eleito, né? E quando eu entrei em 2021, cadê as escolas públicas agora? Estaduais começaram a voltar em fevereiro e as municipais entraram numa greve de 70 dias. Aí por que a greve? Não temos condições de voltar. Como assim? Como assim volta uma e não volta outra? Sabe? E aí a gente começou a bater, reunião ampliada, audiência pública e fala com o sindicato e negocia com todo mundo. Negocia não, né? Cobra, porque o pai continuou tendo que trabalhar, não tendo onde deixar seu filho, né? Claramente a gente teve um monte de mães que foram mais prejudicadas porque tiveram que abrir mão dos seus empregos. Já estavam desempregados, ficou tudo muito pior. As crianças perderam aí a refeição principal, que é a merenda dentro da escola. Então foi uma lástima, foi assim... E fora que para uma criança ficar 2 anos dentro de casa é um negócio complicadíssimo, né? Porque e a gente tá falando... que está desenvolvendo... Exato, ia falar, prejudica diretamente no... A gente tá falando de, assim, uma maioria de pais que muitas vezes não tem condição de dar um reforço, de acompanhar o filho ali junto, né? Então, ensino híbrido, meus queridos, é para quem pode. Não é uma solução viável hoje em realidade de educação básica. Sim. Então... se a gente falasse de uma faculdade particular, ainda dá de se considerar. Né? Só que daí, mesmo assim, ainda é uma opção da faculdade e das pessoas que estão adquirindo aquele curso. Sim, eu fui dar uma palestra recentemente numa faculdade privada e dos 20 alunos, estavam 5 lá presentes, né? Aí eu falei, depois o mercado ensina como é que se faz a presença, né? Mas é uma opção, Mas quando as pessoas são... Na propriedade privada, o consumidor é o rei. Exato. Isso significa dizer que, então, ou eu vou fechar essa universidade porque eu não concordo, né, com as práticas dela. Aí você pode ver quais foram as respostas mais efetivas no início da pandemia. As faculdades particulares, eu estava como diretor acadêmico do Instituto Miss Brasil, a gente tem uns cursos de pós-graduação. Em uma semana, nós levantamos uma plataforma EAD, que a gente, quando soltou, a gente conversava com os caras que já trabalhavam com EAD e falou assim, nunca vi coisa dessa qualidade. Por quê? Porque a gente é bonito, porque a gente ama, porque a gente tem que resolver o problema, cara. Porque os nossos alunos iam sair. Eles contrataram aulas presenciais. Então eu tinha que não só manter esse cara engajado, mas tinha que seduzi-lo com a ideia da EAD. Então, você tem que fazer o melhor. Em uma semana a gente meteu uma plataforma e a gente não perdeu aluno. Agora, quando você tem o luxo de dizer assim, vocês podem ir embora, podem ficar, podem morrer, podem ficar convalescendo, que eu vou continuar recebendo a mesma coisa, não tem competição, acabou. Em março de 2020, a gente começou a pandemia, todo mundo fechou, e eu estava como responsável técnica de 3 escolas privadas. E aí fechou,
em menos de 15 dias, essas escolas estavam com a plataforma pronta, dando aula online para os pais. Estava uma loucura, mas já estavam entregando serviço. No final desse mês, ainda em começo de abril, o Conselho Municipal de Educação aqui de Florianópolis decidiu que não deveria haver aulas remotas, porque a gente não está preparado para essa realidade. Ainda bem que tem esse conselho maravilhoso, né? Para dizer de burocratas. A gente teve que brigar para ter aula remota e depois a gente teve que brigar para eles pararem de ter aula remota. Cara, surreal. Foi bem difícil o diálogo. Mesmo. E continua sendo, né? Sim. E a UFSC tu comentou ali, mas não tem data ainda, eu acho. Abril de 2022. Abril de 2022. Talvez. Quem sabe? Sim, no mínimo. Que agora a gente tá passando por todas as letras gregas, né? Alfa, beta, gama, ômicron, ômega, agora vai. Foda, né? Porque agora tem a nova variante que chegou. Mas isso é uma coisa, tipo, vocês, o que vocês pensam no sentido de... Falando mais de liberdade, assim, daí. Porque essa é uma doença que veio que nunca vai acabar, né? Sim. Tipo, é um vírus, vai se mutando, e vem outras, com certeza. Outras virão. Sim. Como teve a gripe suína, não sei quantos anos atrás. Outras virão. Sim. Mas aí, tipo... Vocês veem isso se repetindo outras vezes, tipo, essas políticas que foram adotadas, porque, sei lá, ou vai ficar como tá hoje pro resto da vida, porque nunca mais vai embora o vírus, né? Ou pode vir uma outra doença e os caras repetirem toda essa cagada que foi feita agora. Então, tipo, como é que vocês veem como... Tanto com o cerceamento de liberdade, etc., e como se o Brasil aguenta isso, né? Quem tem que responder isso é o grupo da população que nós temos. Quanto nós estamos dispostos a sermos tratados como idiotas. Tem gente que tem uma margem maior de tolerância. Hoje nós somos tratados como idiotas. Os caras fecham tudo, falam assim, de jeito nenhum, não pode reunir. Aí uma semana antes da eleição falou, agora tudo bem, melhorou. Aí todo mundo em campanha, beijando e não sei o quê. As artistinhas da vida aí. Olha, gente, campanha, máscara, não sei o quê. E aí a micareta comendo no fim de semana. Então, quer dizer, nós somos tratados como idiotas porque somos idiotas. Agora, qual que é o grau de tolerância que nós temos a isso? Para começar a dar respostas efetivas e dizer, isso a gente não admite. Então, aqui mesmo em Santa Catarina, alguém comentou outro dia e falou assim, muita galera do sul vinha para cá para ir para os bares porque alguns bares, mesmo que com a lei, falam assim, cara, foda-se, eu vou ficar aqui sem... É maravilhoso, é uma capistão. É um ato de resistência. Agora, se isso vai se projetar nacionalmente... A sinalização que a gente mandou foi muito ruim. A maioria dos prefeitos que fez a jornada de lockdown, principalmente de capitais, foram reeleitos em primeiro turno. Então a mensagem que a gente mandou já foi muito ruim. A gente aprovou esse tipo de conduta, né? Eu acho que a gente tem que combater com muitos dados e trazer e questionar sempre que possível esse tipo de política. E se possível, ainda fazer um estudo de evidências. O que realmente foi efetivo? Lockdown foi efetivo? Porque quando o prefeito tentou fazer o segundo aqui, olha, o pessoal veio pra frente da Câmara, começou a fazer pressão, não durou uma semana, né? Porque o primeiro tinha sido de restrição total, mas o segundo não aconteceu. Sim. Porque as pessoas começaram a dizer, olha... Não sou trouxa, né? Não dá, não tem como. Eu fico imaginando, cara, é você ser trancado por um burocrata, boçal, dentro de uma gaiola que vai falar assim, você vai ficar aí, você pode até morrer de fome, seus filhos podem até passar por sérias dificuldades de manutenção da própria vida, mas é pro seu bem, você não vai sair daí. Sem contrapartida estatal, sem nada. O quão agressivo pode ser isso? Então, ninguém tem o direito de impedir o outro de sair à rua em busca do seu próprio sustento. E se você duvida da condição sã desse indivíduo, você tem obrigação de contraprovar a situação dele. Então, eu vou para o meu trabalho. Mas eu acho que você pode estar doente. Tá aqui, faz o teste aí. O que é? O que eu tenho que soprar? Quer enfiar algodão onde? Faz à vontade, mas eu tenho o direito de ir. Agora, se eu estiver doente, beleza? Então eu fico em casa, faço o ciclo e depois você faz de novo. Agora, não. É a solução preguiçosa e covarde. Fecha todo mundo em casa. Quem quebrar, quebrou. Quem não quebrar, quem morrer de fome, morreu e tá tudo certo. E agora a gente tá pagando o preço dessas políticas, né? É surreal, velho. Até porque, vou dizer, trabalhei 5 anos em hospital. A gente sempre teve cenários de superbactéria, nós sempre tivemos cenários de pandemia, de pandemia não, mas de doenças crônicas que matam muito mais, né? Nossa ação sobre... E eu tenho uma longa discussão a fazer isso ainda no campo da política, porque a gente subsidia a alimentação que hoje nos leva para vários dos caminhos de doença crônica, sabe? Então a gente tem muita culpa na história para várias outras doenças
e a gente ignorou solenemente, né? Inclusive as cirurgias, os tratamentos eletivos, nós também ignoramos, essa conta ninguém fez, né? O pessoal que não pôde fazer cirurgias graves de câncer, cardíacas, aqui em Santa Catarina o maior problema é cardiovascular. Então a gente realmente, como gestor público, acho que a gente falhou gravemente. A gente não olhou para o nosso quadro de prioridades, a gente ignorou, né, a nossa curva A ali das prioridades e simplesmente a pandemia é só o Covid. Gente, nunca foi só sobre isso, né? Então, quando a gente fechou os olhos para todos os outros sintomas, a gente foi ruim em todas as formas, em todos os aspectos. A gente tem que questionar agora os efeitos disso e trazer isso para muita luz, porque na próxima reação, no próximo acontecimento, essa tentativa vai vir de novo, com certeza. E olha, ela tá chancelada, né? Que nós reelegemos essas pessoas. Porque essa galera, tipo, eles ganham muito com isso, né? Claro. Porque fica, orçamento de guerra, aí libera o dinheiro pra todo mundo fazer o que quiser. Isso aqui é uma coisa melhor do que uma pandemia, uma guerra pra quem quer mandar nas pessoas. E como é que a gente fiscaliza isso agora? Pra gente, como parlamentar, está um inferno, porque foi tudo com dispensa de licitação. Teve um orçamento que ninguém nunca teve. Ainda tá com dispensa? Em alguma medida se é pra Covid, sim. Federal tá. Que beleza. Ô, mano, tu que tá inserida no meio, com certeza as informações chegam antes em ti do que em todo mundo. Eu queria. Nem que seja poucos minutos, mas até depois dessa portaria que saiu dos eventos públicos sem controle de entrada, de ingresso e tal, o que tu acha que pode acontecer, sei lá, digamos aí, pra temporada, assim? Tu acha que fecha de novo, não fecha? Eu acho que não vão conseguir fechar. Porque a temporada a gente já tem para quase 100% de ocupação hoteleira para toda a temporada. Sim. Aqui em Floripa nós somos um destino muito visado, porque o turismo interno está aquecido. Sim. E Floripa conseguiu aí 100% da sua população alvo vacinada. Sim. Né? Então a gente tem essa visão de cidade bonita, segura, turística, com infraestrutura, com alguma infraestrutura, né? Mas a gente já está com essa visão e aí eu vejo a estratégia do passaporte sanitário como um marketing político. Porque a gente não está oferecendo segurança nenhuma para as pessoas com o passaporte sanitário. A gente está... Tá socada a ilha de gente. Sim, se tiver 199 pessoas em um churrasco, é mais seguro do que um evento de 500 pessoas? Aí no evento de 500 pessoas tem que mostrar o passaporte, nesse churrasco não. Não tem o menor sentido pra mim, eu acho que é marketing mesmo, assim, é estratégia, mas enfim, a gente tá aí pra acompanhar números, eu acho que o trabalho do gestor é esse, né, o que o gestor pode fazer, entender se a sua gestão de saúde vai atender um público com determinada demanda, né, e tem que ter um parâmetro, chegou aqui, não conseguimos atender mais, vamos ter outra estratégia, tem que ter o plano B e o plano C, né, é assim que a gente tem que se preparar. Não é, colocamos um passaporte, agora vai dar tudo certo. Eu achei um desespero, já cancelaram o carnaval de novo, o Réveillon, aqui, Réveillon e tal. Tudo bem, o Réveillon tá mais próximo, mas... Podia seguir as medidas de, por exemplo, espera mais um pouco. É que não cancelar medida, não tem mais o que esperar. É que não tem mais o que esperar. Não, mas então pra que cancelar? Então. O evento público alimentado pela gestão pública, eu até entendo o porquê cancelar, né? Porque daí eu, como gestor, como órgão público, vou lavar minhas mãos. Eu não vou promover o evento. Mas vão acontecer os eventos. Sim. As pessoas vão se reunir. Sim, lógico. Com certeza. E aí como a gente cobra, depois pelo menos ele se isentou nesse sentido, né? Eu não promovi. Sim. Não, isso eu até acho que não é ruim, porque na minha sinceríssima opinião, assim, não deveria ter Réveillon nem Carnaval bancado com dinheiro público, né? Que é um absurdo. Aqui em Floripa não é, né? É legal até dessa informação. A gente já não tem o Carnaval bancado pelo dinheiro público já há alguns anos, né? É sempre uma parceria com a iniciativa privada. E no caso do Réveillon é mais a compra dos fogos somente, e o resto também é privado. Mas eu acho que já são alguns poucos passos por aí. Mas a questão de fazer a promoção do evento mesmo, isso aí foi barrado. Acho que é isso por hoje, então. Show de bola. Vamos mais um episódio. Muito obrigado. Papo bom. Agradecer a todos, porque todos não podem, né? Eu ia comentar, você falou aquela... Agradecer a todos vocês. É a língua do Mussum, né? Mussum, um visionário, um profeta da língua. É isso aí. Obrigadão, gente, pela presença, por toparem bater esse papo aí com a gente.
Imagina, a gente que agradece. Pessoal aí que assistiu também, deixa o like, se inscreve no canal. Deixa a rede social de vocês pra galera seguir também, importante. Manu Vieira SC, por favor, gente, acompanha as novidades aí da Câmara de Florianópolis. Eu tô como prof.Denis Xavier. E o meu Denis é uma... É diferenciado o teu Denis. É uma condenação à pobreza eterna. Porque são 2 N's YS. Então imagine, prof.Denis Xavier com 2 N's YS. A gente vai deixar também na descrição do vídeo aí. Boa. Achem lá eles. Valeu pessoal. Tchau.